Um assunto que não é muito abordado, mas assim, está presente na experiência de milhares de pessoas há 19 séculos, também é a perseguição aos cristãos. Quando eles encontraram um papel, eles me perguntaram: onde está a Bíblia? Eu respondi: eu não tenho Bíblia. Então eles começaram a me torturar. Você precisa nos dizer onde a Bíblia está. E eu respondi dizendo: eu a tenho na minha mente. Ah, se a Bíblia está na sua mente, então vamos ter que destruí-la. Então eles bateram sem parar na minha cabeça. Eles queriam apagar a Bíblia da minha mente. Por isso eles nos prenderam no container, para que esquecêssemos tudo. Eu conheço pessoas que esqueceram suas datas de nascimento lá, e outras ficaram cegas. Sem os cânticos, minha vida teria sido horrível. Por isso eu cantava o tempo todo. Isso me dava força. Ellen de Eritreia é cantora. Ela foi capturada na sua terra natal, foi interrogada muitas vezes e finalmente torturada, e ficou presa por anos. A razão? Ellen cantava para as pessoas nas ruas e contava sobre sua esperança em Jesus Cristo. De acordo com a organização interdenominacional Portas Abertas, a Eritreia faz parte dos 10 países em que os cristãos são mais reprimidos e perseguidos. Há mais de 20 anos, o país leste-africano comemorava sua independência do vizinho Etiópia. Desde então, os direitos dos eritreus têm sido cada vez mais limitados. Eles não podem praticar sua fé nem visitar a igreja que desejam. Apesar de muitos cristãos orarem pelo seu país e se preocuparem com os outros, as autoridades têm medo deles e os vigia em todo lugar. Ellen também queria encorajar seus vizinhos. Ela nunca imaginou que seu amor por eles lhe traria perseguição. A minha ideia era alcançar as pessoas com o Evangelho. Isso tomou conta de mim. Pregar o Evangelho. Era isso que eu queria fazer. E então eu comecei a pregar o Evangelho em cafés, na catedral, em todo lugar. Compreendi que quanto mais as pessoas se afastavam de Deus, mais problemas elas tinham. Por isso eu dizia às pessoas: por favor, se voltem para Deus. Antes da independência, as pessoas oravam muito na Eritreia. As igrejas viviam cheias. Mesmo os muçulmanos na Eritreia saíam e chamavam seus vizinhos. Isso se chama Malala. Eles oravam muito, mas depois da independência, as pessoas se esqueceram de Deus. As igrejas se esvaziaram consideravelmente. Isso me chocou. Quando eu preguei na frente da catedral, as pessoas ouviram e começaram a chorar. Ninguém atirou pedras. Muitas pessoas ficaram paradas e ouviram. Os ônibus já tinham parado de circular. Não havia táxis na rua. Estava bem calmo no céu. Então eu falei com as pessoas até as autoridades chegarem e me prenderem. Eles me disseram que eu deveria parar de pregar na rua. Eu respondi: não posso parar de evangelizar, pois Deus nos pede para pregar o Evangelho em toda parte. Eu sou uma seguidora de Deus, não posso parar. Mas naquela época ainda não era tão rigoroso. E então eles me deixaram ir para casa. Desde então a situação mudou muito. Hoje a Eritreia é muito pobre. Os cristãos não podem mais se encontrar para adorar a Deus. Eles são presos e torturados. Como ser humano, você não tem mais direito nenhum ali. Em 2002, muitas igrejas foram fechadas e proibidas de funcionar. Ellen continuou a pregar nas ruas, nas vilas e em ônibus interurbanos. Ela era sempre presa e interrogada. Agora só são permitidas 4 comunidades religiosas: os islâmicos, a Igreja Ortodoxa, assim como a Igreja Católica e a Igreja Evangélica Luterana. Livros e músicas cristãs são proibidos. Além disso, em 2003, Ellen gravou um vídeo de música cristã secretamente. Ele é vendido em todo o mundo e é muito popular entre os jovens cristãos eritreus.
A cantora cristã estava feliz. Ela havia realizado um sonho. Apesar das igrejas fechadas, ela alcançou muitos com o evangelho. Ela não desconfiava que a polícia secreta a estava vigiando há muito tempo. Em uma batida policial, o DVD de Ellen foi encontrado e ela foi presa. A polícia entende que comercializar músicas cristãs significa encorajar os cristãos. Eles sabem exatamente o poder que essas músicas têm. Eles me prenderam, mas não me interrogaram, nem me levaram ao juiz, pois para nós não há tribunal. Não há eleição, nem democracia. Eles me levaram para uma prisão militar. Lá eu notei imediatamente uma grande quantidade de jovens. Procurei ajudá-los. Eles gritavam: "Tem alguém aí que possa nos ajudar?" Eles choravam e gritavam. Era horrível. Todos estavam muito doentes. Procurei ajudá-los. Eles vomitavam a noite inteira. Foi simplesmente horrível. Eu orei por essas pessoas. Por isso me mandaram para bem longe da cidade. Me colocaram num container de metal. Lá eu não conseguiria ajudar ninguém. Esse era o plano deles. Maiseruá é uma prisão para criminosos perigosos e, ao mesmo tempo, um ponto de apoio militar bem longe da capital Asmara. Para cá, a jovem cantora foi trazida, sem passar por nenhum julgamento. Meses de tortura esperavam por Ellen. Parecia impossível viver a fé, a esperança e o amor aqui. Quando nós, os presos, chegamos ali, eu vi 23 contêineres marítimos. Esse container estava tão sujo. Imediatamente, nós todos começamos a nos coçar. Nós perguntamos: onde está o banheiro? Disseram: aqui não tem banheiro. Vieram com uma lata para que pudéssemos usar como banheiro. Nós pedimos luz, pois estava totalmente escuro. Falaram: não tem luz. Então, quando anoiteceu, ficou extremamente frio. Realmente muito frio. Durante o dia, era muito quente. Você não podia se apoiar em lugar nenhum. Todos ficavam no meio. Uma menina começou a ter um colapso no chão. Ver aqueles jovens daquela forma era simplesmente horrível. Eles me perguntaram: Ellen, o que devemos fazer? Mas eu estava tão chocada quanto eles, pois eu nunca tinha vivenciado algo assim. Eu orei: Deus me ajude. E então me veio uma palavra da Bíblia, de Atos dos Apóstolos 16, versículo 25. Paulo e Silas foram levados à prisão. E quando eles começaram a cantar ali, as portas da prisão tremeram. Eu entendi que posso vencer, apesar das circunstâncias. O resultado vai ser sempre o mesmo. Seremos vencedores, pois pertencemos ao lado vencedor. E quando eu comecei a cantar, eles chegaram e nos torturaram. Eles nos forçavam a nos ajoelhar e carregar pedras o dia todo. Depois, tínhamos que rolar no chão. Então, eles nos atormentavam, exigindo que fizéssemos todo tipo de coisa. Quem se negava era torturado. Nós também tínhamos que tirar nossos sapatos e correr sobre pedras e vidros. Aquela região era inóspita, muito longe da cidade. Era o inferno na terra. Simplesmente impensável, o inferno na terra. Isso durou muito. O dia inteiro e a noite inteira. Tortura, prisão. Normalmente as torturas ficavam sempre piores. Mas de repente eles pararam de nos torturar e permitiram que cantássemos. Não alto, mas podíamos cantar. Eu perguntava a Deus o tempo todo: como isso é possível? Pois eu via como eles torturavam os outros jovens ali. Era horrível, indescritível. Eles puxavam o cabelo das pessoas e batiam nelas. Como podiam permitir que cantássemos?
Se tivéssemos dito naquele momento, ok, vamos parar de cantar, não teria acontecido a tortura. E eles nunca teriam visto quão forte é o nosso Deus. Mas eles me permitiram cantar. Eu fiquei 32 meses nesse container. E eu sempre cantava, sempre. Com sua prisão, Ellen se encontrava em uma batalha. Ela queria se manter firme em sua fé. Para não perder, ela começou a dar estudos bíblicos e cantar com as outras mulheres na prisão container. Como castigo, ela ficou acorrentada durante o dia debaixo do sol escaldante ou de tempestades. Ellen continuou firme. Depois foi presa por 10 meses como doente mental. Dia e noite, Ellen temia por sua vida. Ela não conseguia comer nem dormir direito. Em pouco tempo, ela estava só pele e osso. Apesar disso, ela só tinha uma coisa em mente: falar da sua fé em Cristo para outros presos e guardas. Os guardas da prisão não gostaram nada disso. Eu comecei a escrever cartas. Quando eles passavam com um pão, eu colocava as mensagens dentro dele. Mas um guarda me viu de longe. Então eles me bateram tanto que o bastão chegou a quebrar em pedaços no meu corpo. Então eu não cantava mais baixo, cantava muito alto. Simplesmente cantava e cantava. Então eles vieram de novo e gritaram: "Pastor!" Não sei por que me trataram como homem. "Pastor, para com isso!" Uma noite eles me interrogaram novamente. Eu falei para eles: "Vocês precisam de Cristo." Eles ficaram irritados. "Ellen, você quer nos converter? Quer nos mudar?" Eles estavam tão irados que me prenderam numa solitária. De 4 a 5 meses, eu fiquei ali, totalmente sozinha. Eles pensaram que aquela seria a melhor tortura. Mas se você me perguntar, aquela foi a minha melhor época na prisão. Eu pude refletir. E ali eu recebi de Deus muitas canções. Eu ouvi a voz de Deus ali claramente. Eu perguntei a Deus: o que é bom nessa tortura? Na tua palavra está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em ti. O que é bom nisso? Sofrer por Cristo pode ser um dom de Deus. Eu tive que ir para a prisão. Tive que sofrer. Eu posso suportar isso. Mas isso tudo deve ter um motivo. Enquanto eu ainda pensava sobre isso, apareceu um guarda e me levou para outro lugar. E lá eu vi o policial com um daqueles bastões pretos. Quando eu vi o bastão, pensei: essa é a última vez. Com certeza eu vou morrer. Eu sabia que eles torturavam pessoas com aquele bastão. Ele me disse: Ellen, eu sei que você manda mensagens na prisão, mas você tem que parar de pregar para os guardas. Eu disse: não. Se eu estou há 2 anos na prisão, é porque eu mando mensagens. Eu prego o Evangelho. Por isso já estou aqui há 2 anos. Não consigo parar de pregar. Então ele começou a me torturar. Bateu aqui e em tudo, no meu corpo todo. A primeira pancada me atravessou como fogo. Foi horrível. Ele me bateu inúmeras vezes. Eu fiquei quieta. Depois de 5 minutos, ele me deu uma pausa. Depois me torturou de novo. 5 minutos de pausa. E finalmente ele me disse: Ellen, você nunca mais pode dizer Jesus. Eu fiquei surpresa quando ele disse aquilo, pois ele não era cristão. Eu disse: eu não posso parar de falar Jesus. Eu só tenho uma boca e me comprometi com ele até a morte. Eu não tenho medo de nada. Eu pertenço a ele até a morte. Então ele pegou o bastão de novo e me bateu
até cansar. Ele gritava enquanto me batia, eu não. Eu não entendi por que ele gritava. No final, ele estava totalmente exausto. Quando ele se afastou de mim, meu corpo começou a tremer sozinho. Tudo em mim tremia. Ele me bateu até eu ficar vermelha e roxa. Ele disse, Ellen, e agora? O mais impressionante é que eu não senti ódio nenhum. Eu mesma não entendia. Quando eu olhei para ele, só senti vontade de perdoá-lo. Porque ele não sabia o que estava fazendo. Depois eu pensei, eu vou morrer. Meu Deus, o que vai ser da minha filha? E dos meus pais? É tão difícil para eles. Eu sei que estou na prisão por causa da minha fé, mas eu também sentia a dor da minha família e da minha filha. Eu coloquei toda a minha tristeza numa música, na qual eu me despedia da vida. Aproximadamente metade dos cristãos na Eritreia sofre pena de prisão como a de Ellen. Depois de 2 dias de tortura, Ellen ficou 8 meses em estado vegetativo à beira da morte. Ela tinha hemorragias que não paravam. Ninguém podia ajudá-la. Então ela foi torturada novamente. Mais morta do que viva, ela foi, depois de 32 meses de prisão, mandada para casa. Mas mesmo lá, ela estava sendo vigiada. É um milagre que aos poucos ela tenha se recuperado e finalmente tenha conseguido vir para a Europa. Como eles não queriam que eu morresse na prisão, me mandaram para o hospital da prisão. Quando eu cheguei lá, vi um pastor, um daqueles que tinha sido muito torturado. Eu conhecia ele da minha juventude. Ele começou a chorar quando me viu, e eu comecei a chorar quando o vi. Ele parecia tão velho. Foi horrível. É nossa responsabilidade orar por esses pastores. Muitos cristãos inocentes são torturados. Tantas coisas acontecem com eles. Nós também precisamos orar pelo governo. Eu não entendo o que eles fazem, mas Deus pode alcançá-los. Por favor, ore por essas pessoas. Eu só estou viva hoje porque muitas pessoas oraram por mim. Embora na prisão eu não soubesse essas orações, eu as senti. Não foram só 2 ou 3 pessoas que oraram por mim. Durante toda a tortura, eu só pude cantar por isso. Eu até ri no container. Às vezes me perguntavam, você é louca? Você consegue rir nesse container? Era a paz de Deus. É difícil entender, mas nós experimentamos a paz de Deus apesar de tudo, naquele container marítimo. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 1, 29, Filipenses 4, 4 e 6. Esse testemunho representa a história de milhões de cristãos ao redor do mundo que são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Seja um parceiro da Portas Abertas e fortaleça a igreja perseguida. Acesse o site portasabertas.org.br/cadastro ou contate-nos através do WhatsApp 11 4949 5012.